É. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, damos início ao nosso estudo da Sua palavra, pedindo a Sua graça, pedindo a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós. Visita cada uma das minhas irmãs, abençoa a mente, para que tudo que seja falado, Senhor, venha da Sua parte, venha para ser um aprendizado para cada uma de nós. Visita também, me visita e visita a Indianara, que hoje nós estamos com essa responsabilidade, que o Senhor possa estar conosco, seu Espírito possa falar conosco e falar através de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos Glória lá a Deus. começar o capítulo. Hoje vai começar por mim. Não se preocupa, viu, Dianara, que eu sou bem rápida. Foi bem pouca coisa que eu anotei. Eu não estou muito acostumada. Mas eu anotei aqui que o capítulo 41, eu estava até comentando com a Indianara. No capítulo 41, é uma continuação do capítulo 40, só que no 41, como Deus só fala do Leviatã, porque ele antes, nem no 39, nem no 40, ele não falou de nenhum animal marítimo. Então, quem vai começar lendo? Qual das duas gripadas tá com a garganta melhor, né? Vamos Tanto começar faz. com a pastora Terezinha, então. É que Do manda, 11 vocês até que o mandam. Minha filha, a garganta pode estar ruim, mas a gente não pode deixar de falar. falar, né? Tá bom. É para ler de qual? Até que versículo você quer? Do 1 até o 11. Tá. É. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derrubado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ponto. Até o 11, né? Sim. Então, nesse início do capítulo 41, nós podemos ver que Deus continua respondendo para Jó. Só que eu, assim, prestei atenção que o Leviatã é o mais perigoso de todos, né? Acho que por isso que ele deixou para descrever por último. Porque, né, pela maneira que ele fala que não tem como, né? Jó, domar, né? Porque a primeira coisa aqui no primeiro versículo, a gente pode tirar a pergunta: poderás tirar com o anzol do Leviatã? A resposta é não, né? Então, a semana passada, não sei se foi a Indianara que falou que uns falam que é crocodilo, mas
que também uns falam que é dinossauro, né? Não estou errada não, né, Dionara? Eu fiquei pensando. Então eu fico imaginando o tamanho, né, que era. E que Deus, nesse início, já está descrevendo para ele nos detalhes. Pode Uns continuar, falam por até que é favor, dragão. doutora Terezinha. Do 12 até o 24. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe. Peraí, estou repetindo o 11, é do 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um de seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até o terror salta de prazer. É para ler até que número, Selma? 24. Tá. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Então, do 12 ao 24, o que Deus descreve, né? Como Deus descreve Leviatã? Que a força extraordinária dele, né? A pele resistente, os dentes terríveis, a força impressionante e a aparência majestosa. Que tem um versículo agora, eu não consigo falar que nem o ar passa nas escamas, né? Mas o poder de Deus é revelado através daquilo que ele criou, porque foi ele que criou tudo isso, né? É isso mesmo. Tudo que ele criou, só ele que pode destruir, né? Então, vamos para o versículo do 25 até o 34 para encerrar, porque foi bem rápido, viu, gente? Que é assim, tá aí, pum, 2 minutos para... Deu para aprender bastante, né? Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. Acerta ou não para fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após ele, elimina o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs.
Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Ponto final. O que A aconteceu que gente está não todo está te mundo ouvindo, mutado? Selma. Você é a minha que está mutada. É, Professora! Ah, eu estava falando que a aparência do Leviatã inspirava temor. Por quê? Porque era um animal grande, né? Que não se podia dominar, né? E aí eu achei aqui uma conclusão que fala assim, que quando nós enfrentamos situações que parecem impossíveis, devemos lembrar que o Deus que criou o Leviatã continua governando sobre todas as coisas, né? Porque o Leviatã provoca medo nos homens mais valentes, porque, né, não tem aqueles que vão enfrentar, que vão matar leão, vão matar tudo, mas nessa época aqui de Jó, eu acredito que não tinha quem fizesse isso, porque eu anotei aqui que no versículo 14, ele fala: quem abrirá as portas do seu rosto? Não. É o 13. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Aí eu fiquei pensando o seguinte, não sei se está certo, a professora não está aqui, depois eu pergunto para ela. E isso. será que Deus já estava falando que o Leviatã, desculpem eu falar errado, estava falando, viu, Indianara, que eu falei para você? Que eu já estava com medo de não conseguir falar. Que nesse versículo eu achei que Deus já sabia que mais para o futuro os crocodilos iam virar sapato e bolsa. Tem até casaco, eu acho. Né? Se você porque ele fala na face da sua roupa. Então, É, não tem sapato de jacaré, bolsa de couro de bolsa de jacaré, jacaré é verdade. né? Deus já estava avisando que ele estava grande, mas ia chegar um tempo que ele ia virar roupa, sapato e bolsa. Né? Então, vamos lá, o que mais que eu coloquei? Aí eu achei uma conclusão que fala assim: Jó descobriu que precisava confiar mais na sabedoria de Deus do que em seu próprio entendimento. Quando reconhecemos que Deus é as nossas perguntas, dão lugar, que Deus é maior que as nossas perguntas, dão lugar à adoração. O Deus aí eu repete, né, que o Deus que controla Leviatã também controla situações que parecem impossíveis nas nossas vidas. Se a Amém. gente pegar esses 3 últimos capítulos, essa conclusão eu achei bem legal, porque explica bem, assim, né, que ele ficou... Eu fiquei pensando que às vezes eu penso umas coisas engraçadas. E se Deus não perguntou para Jó, você quer que eu desenhe, né? Que você não vai conseguir fazer nada sem mim, que sou eu. E para não falar isso, ele foi explicando dos animais e deixou o terrível por último. Talvez se Deus começasse por esse daqui, não precisava nem falar, mostrar esse, não ia precisar nem falar outro, né? Que ele já ia ter certeza que não ia conseguir controlar e que é só ele mesmo, que foi assim de toda a história de Jó, né? Mesmo tendo quem achava que conhecia Deus e dava uma descrição do que estava acontecendo para ele, e não quantas situações acontecem que a pessoa acha que sabe o que é, fala o que acha com a certeza do que é, só que não é, porque a última palavra sempre quem dá é Deus.
né? É uma das coisas que quando a gente começa a conhecer quem é Deus, a gente aprende que a última palavra quem dá é Ele, né? Na hora que nasce e na hora que morre. Ele que determina. Quantas pessoas que estão no hospital, o médico fala, não vai passar de um dia. E aí, passa de um dia, a pessoa melhora e sai do hospital. Né? Porque o diagnóstico do médico não quer dizer nada diante do diagnóstico de Deus, né? Que a gente muitas vezes não entende, mas ele sabe de todas as coisas. Por isso que quando ele mostra esse monstro, Jó se arrepende, e aí no 42, que não é mais da minha alçada, a gente vai ver o arrependimento, né? De Selminha, de eu quantas estava vendo. Pode falar, irmã Vanice. Eu estava vendo aqui que fala que o Leviatã também é um dragão que sopra fogo, né? Então, é porque ele é muito grande, né? É muito grande, né? Ele sopra fogo, é Eu imenso. imagino medo. Eu tenho medo até de aranha pequena que fica na parede. Eu tenho medo de bicho pequeno também, não quero saber. Olha, interessante, né? Que eu fiquei relacionando também com essa monstruosidade desse Leviatã, a força dele, que representava até um poder que ninguém... Ele ia dar uma rabada, uma sei lá o quê, e como a gente vê no filme às vezes, né? Esses bichos muito grandão, esses enormes que aparecem, eles dão umas cabeçadas, o rabada manda longe, né? Daí eu fiquei, aquele me representou lá Davi, quando estava lá diante do Golias. Que tinha um exército inteiro morrendo, se borrando lá de medo do Golias. Diz que ele envolve o sol de até modo que chegou a o causar até um Davizinho lá, eclipse. que não tinha nada, franzino, que nem idade tinha, né? Era o mais novo de todos, mas que ele tinha uma grandeza dentro dele, que era a fé e a certeza do poder de Deus, que acabou com aquele Leviatã lá do... Não é? Aquele lá tentou também, mas só que não... E assim, né, a gente... Hoje a gente é muito bobinho ainda, nós somos muito bobinhos diante de certas situações que aparecem para gente. Verdade. Que parece mesmo que tem um gigante querendo nos sufocar, né? Parece que tem um Leviatã querendo dar rabada com coisa para tudo quanto é lado. É que dependendo do que é da história, tem dia que você acorda achando que não vai ter mais jeito, né? Então, mas é nessa hora que a gente tem que lembrar que Deus não muda, Deus não mudou, Deus continua o mesmo ontem e hoje será eternamente. Que é a nossa fé que vai mover aí esse poder e nós vamos viver o milagre de ver, né? O inimigo ou a situação, de alguma forma, cair por terra. Coisas embaraçadas, desembaraçar. Às vezes coisas tão pequenas, né? Que às vezes você fica se consumindo de tanta preocupação. Verdade. Mas no momento que você põe a tua fé em ação, começa a pedir ao Senhor e confiar, o negócio muda, daí a gente fica igual bobo, né? Com a boca aberta. Nossa, aconteceu. Ai, Senhor, daí sim. Mas até então a gente treme nas bases, né? Mas tudo isso é lição para nós, é para a gente aprender. É por isso que em Jeremias, se não me falha a memória, fala, clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas altas e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Por isso que é bom fazer... Eu falo sempre esse versículo. Com a pastora, que quando você só lembra uma parte dos versículos, ela completa. Não é sempre não. Hoje o Tico e o Teco acho que tá Tá me ajudando, Ai, né? Jesus amado. Agora vamos ler o 42, agora né? 42, agora é com a professora Indianara. 42. Só um comentário, né, que eu não vou entrar na obra, mas Hobbes se inspirou no Leviatã de Jó, né, para fazer
analogia com relação à obra dele. Bem, vamos lá. O capítulo 42 e o último. Em que todo mundo vai ler, hein? Esse é o melhor capítulo, né? É o melhor capítulo. Só vitória, só vitória. Esse é uma bênção. Vamos lá. Eu encaminhei para vocês o material no grupo. Peraí, que deu Eu vi alguma e não zebra vi. aqui. Eu vi que você coisou, mas eu não abri. Vou abrir agora. Eu não sei o que eu fiz aqui no meu computador, só um minuto. Deu certo. Então, assim, a introdução do capítulo 42 de Jó, vocês já sabem, que vai falar sobre a grandeza de Deus, o arrependimento de Jó. Então, eu mandei o que eu coloquei para vocês. Essa introdução é uma exaltação a Deus que eu achei linda, assim, achei que a gente tem que usar nas nossas orações. Depois vocês leem com calma. Tem uma curiosidade com relação ao livro de Jó, né? Porque ela é uma tragédia humana. E alguns historiadores, eles falam assim que as tragédias gregas são muito melhores do que as do livro de Jó, porque elas são mais sofridas, mais humanas. Como eu vim falando para vocês em termos de curiosidade nas aulas passadas, alguns falam que o livro de Jó ele foi alterado, e uma das alterações, inclusive, é o capítulo 42, que é onde tem a reviravolta de Jó, o que para mim não faz sentido, porque a gente está vendo o poder de Deus se manifestando. A gente tem muitas reflexões para aplicação pessoal no livro de Jó, eu destaquei algumas questões aí, depois, se vocês quiserem, vocês veem, que Deus, ele muda situações. A gente viu que as coisas elas acontecem para que o ser humano se chegue perto de Deus. A gente sabe que a conversão ela vem pelo amor ou ela vem pela dor, e muitas das vezes ela vem pela dor. A gente vê que antes de ter as bênçãos derramadas, houve exaltação a Deus, houve arrependimento. Eu achei interessante aqui que para os remidos haverá redenção, para os perdidos haverá restauração, para todos haverá julgamento, julgamento do amor de Deus, que é o julgamento final, que a gente vai estar submetido. Jó demonstra que ele é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, independente de favorecimento pessoal, e ele não se entregou ao ateísmo ou à descrença, mesmo diante das adversidades que ele passou. E tudo está sobre a vontade de Deus. Agora vamos ao tema mesmo do capítulo. Fazer todas essas coisas. E ninguém pode prestar. Pode falar, missionária. Eu pensei que eu tinha fechado, tá? Desculpa aí. Imagina! O tema do capítulo 42, a gente tem o término do segundo discurso de Deus, o arrependimento de Jó. A gente viu que no primeiro discurso de Deus, já ele não se arrepende. Ele fica silencioso, mas ele ainda permanece com orgulho dele. Mas no segundo discurso, ele confessa que ele não é nada diante da grandeza de Deus. A gente tem a resposta de Deus aos amigos, né, que são os consoladores de Jó, que não consolaram coisa nenhuma. E a gente tem a restauração e a restituição de Jó. Então, esses os pontos do capítulo. Agora, tem os ponto a ponto, né, de cada versículo que a gente pode destacar. A professora queria que a gente fizesse uma roda de oração. Então, vamos começar com o primeiro ponto, que vai do Jó, do 41, ou do 42, versículo 1 ao versículo 6. Aí, uma lê o versículo 1 e vai indo sucessivamente. Eu não vou ler, porque eu vou fazer a apresentação. Quem quer começar? Eu também não vou ler, não.
Você tem que ler, Selminha. Não, Então eu eu já, leio o eu já primeiro. falei bastante, eu já tive a minha parte de falar. Mas Pode é ler só o para primeiro. ler, É porque só são pra ler. 6 versículos. Daí Deixa fica você, Selminha, certinho, que né? o primeiro versículo é nada. É uma Posso Então, linha. ler? lê o primeiro, então. Tá bom, A vou ler o roda primeiro. começou comigo, peraí. Um pouquinho. Jó 42 fala assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. É o 2. Ah, eu li o 2, o primeiro Um e o e o dois. segundo. Agora é o Vou ler o 3. 3. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. 5 agora. Quem vai? A irmã Vanice. É a Ângela. Ângela, A Ângela tá aí. É que o meu aqui, quando tá aparecendo só eu, a Terezinha e a Vanice. Só quando. então eu vou ler os 5. É a Ângela, a irmã É a Vanice. Ângela. Ah, A tá. Ângela não tá? Tô aqui, Tá tô bom. Agora esperando para falar. É só Então a vez. fale, que eu Tem discuto. a Ângela e tem a Rose, que tá É, quietinha, e a né, Rose Rose? também. É mesmo. Eu agora? É, 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Aleluia. A Rose. Tá Rose. mutada. Ela tá mutada. tá mutado. Peraí que eu vou liberar aqui. Não consigo liberar, tem que ser você, Rose. Então, vou ler. Pode ler? Espera um pouquinho, vê se a Rose vai ler. Ela tá querendo destravar lá, desmutar. Clica na tela. Achei. É o 5? Sei. É o 6. 6. 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Agora é o 7 que fala Não, não, aqui, ó. agora vamos falar um pouquinho sobre esses versículos, né? Tá. O versículo 2, né, que é lindo. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Jó, ele reconheceu Deus como todo-poderoso, em que tudo era plano de Deus, tudo estava dentro do propósito de Deus. É muito lindo, né? E continue o No 4 3, também. O no 4 3 também, ele fala que ele não tinha conhecimento, que ele falou de forma vã, que ele acabou pecando pelas suas palavras, né? E quando a gente acaba murmurando, questionando muito a Deus, a gente impede o manifestar de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas dificuldades, e a gente acaba travando e atrapalhando o agir de Deus para que aquele cativeiro mude, né? Tem até aqui falando que Jó deveria ter sido um pouco mais como Davi, ter reconhecido o erro dele desde o início. E a gente vê lá em Salmo 131, 1 e 2. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele se humilhou, né, diante de Deus, mesmo ele tendo cometido um pecado absurdo. E o 4 tem que estar sempre no nosso coração, né? Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Porque quem ensina para a gente a palavra de Deus e as coisas de Deus é o próprio Espírito Santo. Verdade. E ele continua, né? Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi.
mas agora te veem os meus olhos. É aquele versículo que a gente sempre tem na igreja. Pode falar. Só uma coisa a respeito disso que você falou, que você leu, que ele devia ser igual Davi, reconhecer antes os erros, mas Jó não tinha erro, né? Pelo menos não é escrito antes dos capítulos, até ele confrontar Deus, não mostra, não é declarado na Bíblia nenhum pecado assim dele horrível. Na verdade, vocês vão ver lá para frente nos comentários que Jó, ele admite que ele é um homem pecador, porque nós, como seres humanos, nós somos pecadores por essência. Ele não tinha nenhum pecado que justificasse o tamanho do sofrimento dele, mas ele confessa que na mocidade dele, ele cometeu pecados, mas eram pecados não tão grandes assim. Era pecadinho. Eram pecadinhos. Eram pecadinhos. Então, assim, aquela história do problema do mal. Igual Davi. Igual Davi. Então, só que Davi cometeu um pecadão. E ele logo reconheceu e se confessou para Deus. E falou: estou aqui e a sua ira venha sobre mim. Ele se humilhou diante de Deus. Ele não ficou nesse embate de discussão com Deus. Jó não. Ele começou a argumentar com Deus, porque ele estava indignado. Muitas das vezes nós ficamos indignados com a nossa situação e a gente argumenta com Deus. Por que disso? Por que daquilo? Mas Deus, ele está sempre ali para nos ouvir. Ele entende. Você vai ver que eu cito em Hebreus 11, que Deus, ele fala que ele não quer que a gente seja maduro na fé. Ele não quer mais que a gente tome leite. Por quê? Quem toma leite fica igual Jó, argumentando, questionando, colocando pena em ovo. Não, nós temos que ser maduros na fé. E buscar a Deus de todo o nosso coração, com fervor, porque Deus é misericordioso e ele é cheio de graça. O que vai se manifestar na nossa vida é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Por isso que tem esse contraste de Jó com Davi, que os estudiosos eles falam. Davi cometeu um pecadão, mas confessou rápido e se arrependeu. Já não, ele argumentou por muito tempo com Deus, que impediu o trabalhar de Deus sobre a vida dele. Por isso que ele demorou ainda mais para receber a vitória. Entendeu? Mas se Davi recebeu e não recebeu a vitória, né? Porque o pecado dele foi passado de geração a geração e na verdade, não, né? Fardo. Davi, ele foi punido porque ele perdeu o filho. O filho do pecado dele faleceu. Ele se humilhou diante de Deus. Deus falou que não, que ele seria punido, ele foi punido, depois disso ele se levantou e permaneceu fiel a Deus. Quando você fala que o pecado passou de geração em geração, não foi o pecado de Davi, foi o pecado de cada um dos filhos dele. Porque cada um de nós somos autônomos para seguir a Deus e ter a nossa própria convicção e consciência. Mas eu acho que nesse ponto, assim, que todo mundo sabe de si, né? Mas que a semente deixa um buraquinho lá onde que realmente fala que o inimigo está ao nosso derredor, esperando uma brecha. Quando ele entra na brecha, aí ele faz um estrago. Mas esse seu pensamento ele não é tão errado, né? Porque tem alguns estudiosos que eles defendem a maldição geracional. Eu não concordo com esse argumento e com esse pensamento, entendeu? A Bíblia também fala que isso não é plausível. Agora falei. Ô, Dianara, mas a Bíblia não fala que o pecado de Davi trouxe. A gente vai estender até 15 aqui no debate, é o debate das professoras, deixa. Dianara, a Bíblia não fala que o pecado de Davi trouxe consequência para os seus filhos, por causa do pecado dele? O que aconteceu com os filhos, por causa do pecado de Davi? Me respondeu. Eu vou perguntar aqui para o chat GPT, não sei dessa parte da Bíblia, então, não. Deixa para esse debate de Davi para segunda-feira, que a professora chefa... Tá bom, então, é verdade. Senão ela fica sugando as duas, né?
Eu não eu vou sei. fazer esse debate, que eu não estou preparada para fazer esse debate, não vou falar nada. Olha, eu peguei do PhD Deixa a história essa de Davi para outra hora. Depois eu vou estudar um pouquinho sobre isso. Isso. Mas, gente, é uma resposta de Deus para Davi, gente. Imediatamente Deus respondeu para Davi. Como houve aquele pecado, a maldição ia ficar na casa dele. Na casa dele. Então, a maldição E ficou. tudo aquilo que ele passou, as mortes, tudo, as iras, é por Foi- conta do pecado. Mas a ele consequência, ele gente. mesmo falava Não isso, né? adianta. Ele Não precisa sabia debate. por que Isso é era, claro, com é a cada resposta coisa. de Deus, né? É bem claro isso aí mesmo. Bem, Vamos lá. Mas vamos passa pra deixar Davi enganar. lá e vamos Vamos lá. focar no Jó. Deixa o Davi, vamos terminar. Deixa Ó. Davi geral, quietinho. né? Ô, gente, meu vocês anti-alérgico vão tá brigar fazendo com efeito. o Russell Norman Champlin, que eu peguei a referência do comentário dele. Ai, meu Deus. Quem vai ler o 7? Peraí, que eu só vou terminar. E no 6, ele fala sobre alguns pontos do arrependimento de Jó, que ele se arrepende no pó e na cinza. São 10 pontos, tá, gente? Eu não vou ler. Fica aí a curiosidade para vocês lerem depois no texto que eu mandei. Eu só quero destacar esse ponto 6 aqui, ó. Quando ele fala de arrepender-se no pó e na cinza, é uma cerimônia externa usada pelas pessoas chorosas e penitentes. O pó é a lembrança da mortalidade. A gente vê em Gênesis 3:19. E a cinza é o símbolo da destruição e purificação, aquilo que resta após o fogo. E você vê várias referências, né? Várias pessoas elas se humilham na Bíblia com pano de saco batido no pó da cinza. Quando Deus foi destruir Nínive, eles se humilharam diante de Deus para Deus mudar o cativeiro com os panos de saco e com pó de cinza. Aquele lá de Esther que eu não gosto, o tio dela, o Mardoqueu, ele também se humilhou diante de Deus com panos de saco e pó de cinza. Então, é algo que é muito reflexivo nessa questão de se humilhar diante de Deus, no jejum, oração, para você se arrepender de fato, para Deus ouvir o seu clamor e o mal ser dissipado, né? E o restante aqui vocês veem depois. Vamos ler agora do 7 ao... lá do tema de Jó. Deixa eu pegar aqui certinho. Vai ser do 7 até o fim? Não, porque a gente tem 4 pontos, né? Agora é do 7 ao 9, que vai responder os consoladores de Jó. Tá, eu tô com a Bíblia da NVT. Pode ser qualquer versão. Tá? Fala assim, olha. O Senhor abençoa Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temar, acho que é isso. Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, pegue 7 novilhos e 7 carneiros e leva os animais a meu servo Jó e ofereça holocausto em favor de si mesmo. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e não tratarei vocês como merece por sua insensidez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Agora tem o 9, tá? Até o 9. Tem que ler o 9? Pode ler. Tá.
O 9. Então, ele faz de temar isso, Temã. temã, bidade de sua, Isofar de Namá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, Deus ele responde aos amigos consoladores de Jó, né? Falando que, vocês estão muito errados. E Deus aplica na vida deles a lei da colheita e semeadura que eles tanto defenderam ao longo do livro. Só que ele fala assim, mas para vocês não sofrerem as consequências, Jó, que é reto, ele vai orar por vocês. E vai oferecer holocaustos, né? Que são as ofertas diante de Deus. E aqui a gente tem o poder da intercessão. Já ele não só se arrependeu com relação ao que ele falou, mas como ele também perdoou os amigos dele. E a gente tem lá, aqui um dos mandamentos de Jesus é: orai e perdoai vossos inimigos. Então, Jó orou ali por seus inimigos, né? Pelos seus acusadores. Mas ele orou de todo o coração dele. Tem um ponto aqui bem legal. Eu não sei onde vai estar. Deixa eu colocar aqui, que eu falo sobre a intercessão. Aqui, são os efeitos da intercessão. Como que eu tiro isso aqui daqui? Aonde que está? Está no versículo 10. Que é a aplicação do amor como lei universal. Jó orou com amor por aqueles que haviam se mostrado seus inimigos. Jó perdoou seus amigos e não guardou ressentimentos. E a disciplina pessoal de Jó não se completou, enquanto ele não passou da esfera de suas próprias tristezas para o trabalho de intercessão em favor de seus amigos. Foi através desse ato de autoesquecimento e autossacrifício que se processou o seu próprio livramento. Mas quando ele orou por seus amigos, conforme somos informados, o Senhor mudou a sua sorte. Em outras palavras, ele foi restaurado e reintegrado. Como é importante a intercessão? Eu ouço muita gente falar que a intercessão é você tomar a guerra do outro. Eu não vejo dessa forma. Tem aquela passagem de Jesus em que, eu acho que a samaritana, a pastora que vai saber, fala que até os cachorrinhos se assentam na mesa dos seus donos. Não. Peraí, a viúva de Naim. Não é a viúva de Naim. Não. Peraí, Oh, meu Deus. Peraí, que eu vou pegar aqui. Peraí. Deixa eu ver nessa minha outra. Mateus 15, 27 e Marcos 7, 28. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma oração, nós que estamos aqui na presença de Deus por outras pessoas, Deus ele intervém por elas. Deus olha para elas. Então, é bonito da nossa parte sempre pedir para Deus olhar pelas pessoas, não somente para nós mesmos, porque isso é um ato de amor. É a mulher Cirofenícia, né? Ela não tem nome, é a mulher Cirofenícia. Cirofenícia. Porque senão a gente fica no egoísmo. Então, a partir do momento que já orou, tudo começou a mudar na vida dele. Então, eu acho isso muito legal. Vamos ler, então, agora do 10 até o fim. Quem vai ler? A Ângela hoje não leu nada, deixa ela ler. A leitora oficial. Senão a professora vai bater em nós, falar como que vocês fizeram isso com ela? Eu já ia delatar a sala. Ai. 10. Estou na NVT, tá bom? Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes.
Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Eu continuo? Eu vou até o fim? É com vocês. A Vai, professora mandou vai, fazer a Ângela. roda de oração, então todo mundo era para ler. É verdade. Então, vou parar no Então, 12 e alguém não leu. assume. A Rose não leu, divide com a Rose também. Rose? Estou no Acho que foi a 12. única. Estou no 12. 12. É. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda, o de Késia. A terceira, o de Querem Rapuque. Querem Rapuque. Em parte alguma daquela terra. Havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Continua? Só tem mais um, encerra. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Pronto. Isso aí. Acabou. Então vamos fazer os comentários. O Senhor livrou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, que foi o que a gente já falou. Foi feito um culto de ação de graças, né, em que as boas novas, né, as notícias da vitória de Jó se espalharam, e ele reconquistou seus amigos, né, todo mundo foi lá falar com Jó, dar parabéns, e aí o consolaram, sendo que ele não precisava mais disso, né, ele precisava enquanto ele estava passando por dificuldades. E é assim na nossa vida, enquanto a gente está passando por dificuldades, nossos amigos, eles somem, e quando a gente está bem de novo, todos eles aparecem como se tivessem dado a maior força do mundo, né? Mas Jó, ele não guardou isso no coração. Eu achei interessante aqui, por uma questão histórica, quando eles falam que Jó, ele ganha anéis de ouro. Esse anel de ouro, ele significava amizade. Mas a gente tem algumas outras referências históricas também na Bíblia, em que a Rebeca, que esse anel de ouro ele não era bem um anel, né, de ouro, que a gente conhece hoje, mas ele era um adorno de nariz, ele era tipo um piercing, né, uma argola no nariz, que era muito comum naquela época. Rebeca ganhou como presente de casamento. Em Ezequiel, fala que é o amor de Deus, né, é um símbolo do amor de Deus. Em Êxodo, as pessoas deram como oferta para o tabernáculo. E em Provérbios, fala para tomar cuidado com o uso desse artefato, né? Para que ele não seja um uso vão, superficial e etc. O 12 é bem interessante. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Me fez lembrar aquele versículo de Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Em que o final do processo vai ser bom, né? A gente vai entender, a gente vai colher. Já ele volta às atividades normais da vida dele. E a gente mostra o quanto Deus é poderoso para mudar tudo, porque tudo foi restituído na vida de Jó. No 13, fala que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Se você for olhar lá no início, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
esses filhos do início, eles faleceram, só que eles vivem eternamente, né? Porque o livro ele não cita, mas a gente já falou que existe a vida após a morte, né? E tem um ponto que alguns usam esse versículo para falar sobre a reencarnação, que são quem defende a reencarnação. Eu não vou entrar nesse argumento, mas é só para a gente ficar ciente em termos de estudo que as pessoas usam isso. Mas a Bíblia não fala nada, são novos filhos. E é interessante também, né, que no 14 e no 15, ele fala sobre as 3 meninas. Já dando uma ideia de que a Bíblia defendia as mulheres do feminismo, né, bíblico, porque naquela época era muito difícil. E um detalhe aqui bem interessante é que Jó assegurou a herança delas. Naquela época, a mulher não tinha direito à herança. Só tinha herança se não houvesse filho homem. Mas Jó não, Jó fez questão de deixar elas asseguradas financeiramente também, para mostrar o amor de Deus, a igualdade entre homem e mulher também. Porque Jó, ele é um livro que dizem que ele é do patriarcado, então alguns falam que ele é até antes de Moisés, ali, Abraão, não se sabe exatamente quando foi escrito o livro de Jó. Tem aqui o significado dos nomes, né? Gemina é a pomba, significa a luz do dia depois da noite que já passou. A Késia significa o cinamomo, que é relacionado ao perfume e aroma. E o cinamomo também ele é uma árvore que tem sombra, flores e frutos, só que esses frutos eles são tóxicos. E Keren Hapug significa chifre de sombra dos olhos. É estranho isso, mas antigamente isso daqui ele estava relacionado a uma espécie de maquiagem, uma pintura ao redor dos olhos. Era como se fosse um delineador e celebrava a beleza. E aqui no 16 e no 17 a gente tem a questão da idade, né, da vida de Jó. Jó ele teve seus dias multiplicados. A gente fala que é o efeito Ezequias, né, que não estava na genética dele, mas como ele se chegou a parte de Deus, Deus ele multiplicou os dias de Jó. Então tudo que ele passou em sofrimento, Deus deu o dobro de vida para que ele desfrutasse de alegria. Alguns estudiosos falam que Jó, durante o sofrimento dele, ele tinha 70 anos, perdão. 70 anos. Multiplicado mais 140. Então, ele viveu cerca de 240 anos naquela época, que viveu muito ainda. E ele viu as suas descendências, né? E tem aqui algumas referências bíblicas, tá aqui em Salmo 128, 5, 6, Isaías 53, 10, que é uma bênção de Deus quando você pode ver as suas descendências. Então, você vê os filhos e os filhos dos teus filhos. E Jó morreu de velho. Pela graça e o poder de Deus. Aqui eu deixo 2 poemas que são para reflexões. E é isso, o capítulo 42 de Jó. Oh, glória a Deus. Obrigado! Aula abençoada, mas eu gostei, né, dessa aula, porque assim, né, que nem a Indianara falou, né, fazer uma roda né, como se fosse de oração, né, é muito bom ter a oportunidade, né, mesmo que a gente às vezes gagueja tudo, mas se você não pratica, você nunca aprende, né. Verdade. É verdade. Errando que, né, e se aprende, né. Mas a aula foi abençoada, viu? Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Que bom. É que a gente não consegue guardar. Vocês têm uma mente, são nova, né? Ainda tem uma mente boa, mas a gente estuda, A minha mente né? não Mas tá não boa, consegue não. colocar, né? A gente vai lá buscar, mas às vezes a gente não consegue, porque esquece, né? A mente da gente não está mais aquela mente, né? Indianara, Selma, né?
Imagina. Novamente nova, Ângela. E teve os Covid também. Os teve Covid o deixou Covid sequela. da vida, né? Da missionária para baixo, é tudo Ai, novo. meu Deus. Mas foi abençoada a aula, viu? Valeu, Indianara. Muito boa aula mesmo. Que bom. Parabéns, vocês estão de parabéns, podem dar mais aula, preciso passar esse Deus que me relatório aí. livre, eu vou falar para a professora que ela vai ficar muito tempo sem sair de férias. Nada disso. Nós é que temos que falar. As alunas, vocês duas não têm que falar nada.